Olá, pessoal, todos bem? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje daremos continuidade à apostila 21, parte B, e estudaremos matemática. Então, pegue todos os materiais e vamos começar. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das grandezas e medidas. Por que continuidade? Você se lembra que em aulas anteriores de matemática, nós já estudamos as medidas de comprimento, também estudamos as medidas de tempo, e agora nós vamos estudar as medidas de capacidade e de volume. Como sempre, o seu material trouxe 2 sites que você pode acessar quando puder, quando quiser, e encontrará mais informações sobre esse conteúdo que estudaremos agora. Vou fazer a leitura com vocês, vou dar algumas explicações e, claro, sempre que você ficar com dúvidas, tire todas elas com seus professores, peça ajuda aos seus professores. Então, acompanhe a leitura que eu vou fazer aí pelo seu material. As medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório, recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Vamos destacar essa parte, pessoal? Sempre é importante você lembrar que, ao falarmos de medida de capacidade, estamos falando de medida de líquidos. Isso é muito importante você se lembrar. Ainda pode-se dizer que tais medidas são utilizadas para definir o volume no interior de um recipiente. Mas, antes de conhecer as unidades de medida de capacidade, é importante fazer a distinção entre alguns termos. Quando falarmos em volume, estamos nos referindo ao espaço que um corpo é capaz de ocupar. Mas, ao falar de capacidade, estamos nos referindo ao volume de líquido que pode ser acomodado dentro do recipiente. As medidas de capacidade fazem parte do nosso cotidiano. Elas são utilizadas, por exemplo, quando queremos saber quantos litros de água estão dentro de um tanque ou ainda quantos litros de leite estão dentro da caixa. Perceba que, geralmente, o litro é utilizado como referência ao se falar em líquidos. Isso porque ele foi definido pelo Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, como unidade padrão de medidas de capacidade. Contudo, existem várias outras medidas. Quer saber quais são? Continue acompanhando a seguir. Então, de acordo com o que acabamos de ler, o litro é a medida padrão que utilizamos para medir a capacidade, ou seja, que usamos para medir a quantidade de líquidos em um recipiente. Mas nós vamos ver agora as outras medidas que também são possíveis de usarmos. Medidas de capacidade. Em algumas situações, é necessário utilizar medidas de capacidades maiores ou menores que o litro. Por exemplo, uma lata de refrigerante comporta menos que 1 litro. Já uma caixa d'água pode ter capacidade de para 2.000 litros, bem maior que 1 litro. Então, nós vamos ver agora os múltiplos que são utilizados quando há quantidades maiores que o litro. Então, nós temos aqui o decalitro, que o símbolo é DAL, hectolitro, que é o HL, e o quilolitro, que é o KL. Já os submúltiplos são utilizados quando há quantidades menores que o litro. Então, nós temos o decilitro, o centilitro, que é o CL, e o mililitro, que é o ML. Qual desses ou quais desses nós mais utilizamos? Nós utilizamos muito o ml, que é o mililitro. Então, vocês vão perceber durante as atividades que faremos que sempre nós utilizamos o litro, que é a unidade padrão de medida de capacidade, e utilizamos bastante também o mililitro. Você vai perceber sempre que nós utilizamos o litro e o mililitro. Não quer dizer que não vamos utilizar os outros múltiplos e os outros submúltiplos. Mas esse submúltiplo, que é o mililitro, é o que nós mais vamos utilizar sempre nas atividades. Conversão de medidas de capacidade. Vocês lembram que na aula que nós estudamos as medidas de comprimento, nós utilizamos uma tabela de conversão de medidas de comprimento? Lembra? O metro, centímetro, decímetro, milímetro, nós utilizamos uma outra tabela. Aqui, nessa parte do seu material, nós temos também uma tabela, mas agora é com os múltiplos e os submúltiplos do litro, que você pode usar também para fazer as conversões necessárias nas medidas de capacidade. Então, acompanhe a leitura.
A conversão de litro para os seus múltiplos e submúltiplos pode ser feita de acordo com algumas relações. Então, nós temos 1 quilolitro é igual a 1.000 litros, 1 hectolitro é igual a 100 litros e 1 decalitro é igual a 10 litros. Lembram-se que os múltiplos eles são maiores que o litro. Mas nós temos também os submúltiplos. O que isso quer dizer? 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Ou 1 litro corresponde a 100 centilitros. Ou ainda 1 litro corresponde a 10 decilitros. A conversão entre as medidas de capacidade também pode ser realizada com base no sistema de numeração decimal. Nesse caso, realiza-se uma multiplicação ou uma divisão por 10. Veja na tabela abaixo. Por que fica mais fácil você utilizar essa tabela? Acompanhe o ponteiro que eu vou passando aqui para explicar para vocês. Olha só, é mais fácil você utilizar essa tabela de conversão do que você sempre necessitar, consultar ou até decorar as medidas dos múltiplos ou dos submúltiplos, que ficam mais complicados para vocês. Então, essa tabela de conversão, ela facilita bastante para que você faça a conversão necessária em cada atividade, em cada exercício que for sugerido. Aqui no centro dessa tabela, percebam que, olha, eu circulei ali para vocês, nós temos um L, é o L minúsculo. E o que ele representa? Ele representa o litro. Então, eu coloquei aqui para você se lembrar que o litro fica sempre no centro. O que nós temos ao lado esquerdo? Nós temos os múltiplos. E o que nós temos ao lado direito? Os submúltiplos. Então, como exemplo, se você estiver trabalhando com uma medida que está em quilolitro, você tem um valor que está em quilolitro e você precisa converter esse mesmo valor para litro. Então, como faríamos? Olha aqui o ponteiro. Nós pegaríamos o valor que está em quilolitro, né? Multiplicaríamos por 10, o resultado novamente multiplicaríamos por 10 e o resultado novamente multiplicaríamos por 10. Chegaríamos no valor em litros. E ao contrário, se você estiver trabalhando com um valor que está em mililitros, olha aqui do lado direito. Então, você pegaria esse valor que está em mililitros e precisa chegar em litros, precisa fazer a conversão para o litro. Então, como você faria? Pega esse valor em mililitros, divide por 10, o resultado novamente divide por 10 e o resultado novamente divide por 10. E pronto, você chegaria a um valor em litros. Essa é a mesma forma que nós trabalhamos com a conversão de medidas de comprimento. Mas é claro, como agora nós estamos trabalhando com medidas de capacidade, os símbolos, as representações são diferentes, mas a maneira de calcular, a maneira de fazer a conversão é a mesma. Então, como eu disse lá no estudo das medidas de comprimento, eu vou repetir aqui. Construa aí no seu caderno uma tabela como essa de conversão de medidas e toda vez que você precisar fazer essa conversão, você pode utilizar essa tabela no seu caderno. Medidas de volume. Então, vamos ver a diferença? O espaço ocupado por um corpo no espaço é quantificado pelas medidas de volume. Elas são adotadas, por exemplo, para saber a quantidade de líquido que cabe em uma garrafa de água. O metro cúbico é a unidade padrão do sistema internacional. Vamos destacar aqui, ó, metro cúbico. E olha como eu represento o metro cúbico. O M de metro e o 3 acima. Quando falamos em metro cúbico, você lembra de alguma coisa que nós já estudamos? Metro cúbico, o que isso te lembra? Então, ó, cúbico vem da palavra cubo. Nós já não estudamos os sólidos geométricos, as formas espaciais? Lembram-se do cubo? O metro cúbico é como se eu tivesse um grande cubo com medidas de 1 metro, que suas arestas teriam a medida de 1 metro. Então, nós teríamos 1 metro na base, 1 metro na altura e 1 metro na profundidade. Então, nós calcularíamos o metro cúbico dessa maneira, pensando que é um grande cubo com medidas nas suas arestas de 1 metro. E por que nós colocamos aqui, ó, o M de metros e o 3? Porque o metro cúbico ela é uma forma espacial.
Para calcularmos o volume, né, de uma forma espacial, nós temos que calcular 3 medidas, que é a base, a altura e a profundidade. Lembram-se que vocês sempre falam das figuras 3D, dos filmes 3D? É isso, 3 dimensões. Por isso, nós chamamos de metro cúbico. As medidas de volume, assim como as medidas de capacidade, possuem os múltiplos. Então, olha aqui. Nós temos os quilômetros cúbicos, olha o símbolo também, km, e o 3, porque, né, cúbico, são 3, nós temos 3 medidas aí, né, 3 dimensões. O hectômetros cúbicos, aqui também o seu símbolo, e o decâmetros cúbicos, também aqui o símbolo. Então, esses são os maiores, lembram-se que múltiplos são os maiores. E os submúltiplos do metro cúbico. Então, nós temos os decímetros cúbicos, olha o símbolo, o centímetro cúbico também, e o milímetro cúbico, que tem o símbolo aqui. A transformação entre as unidades de medida de volume é realizada também com base no sistema de numeração decimal. Da mesma maneira que nós fazemos aquelas conversões que nós acabamos de ver, nós também podemos fazer aqui essas medidas de volume utilizando a mesma conversão, a mesma forma de realizar essa conversão. Olha lá, destaquei novamente o metro cúbico para vocês. Agora, nós vamos ver a relação entre as medidas de capacidade e de volume. Então, nós falamos que medida de capacidade, lembra que eu destaquei lá com vocês? Ao falarmos em medida de capacidade, temos que nos lembrar sempre que estamos fazendo o quê? Uma medição da quantidade de líquidos. E o volume? O volume é o espaço que aquele líquido ocupa dentro de um outro espaço. Então, vamos ver aqui o que está explicando no seu material. O litro e o metro cúbico são medidas que medem capacidade. Em função disso, os múltiplos e os submúltiplos dessas duas medidas podem ser relacionados. Então, agora nós vamos entender uma relação aí entre isso, entre o litro e o metro cúbico, os seus múltiplos e os seus submúltiplos. O metro cúbico corresponde à capacidade de 1000 litros. Então, sempre que eu falar de um metro cúbico, você lembra que ele tem a capacidade de 1000 litros, ou seja, dentro de um metro cúbico, eu consigo colocar 1000 litros. Como exemplo, depois nós vamos ver aí no seu material, se tivermos uma caixa d'água. Lembra que eu falei para vocês que um metro cúbico é como se fosse um cubo com medidas de 1 metro, suas arestas de 1 metro, então seria um cubo grande. Nesse caso, qual a capacidade que eu consigo colocar para encher esse metro cúbico? Eu conseguiria encher com 1000 litros. O decímetro cúbico corresponde à capacidade de 1 litro. Então, um decímetro cúbico é um cubo com medidas de 10 centímetros, com suas arestas de 10 centímetros. Então, ali dentro, eu consigo colocar 1 litro. E um centímetro cúbico, já é bem menorzinho, corresponde à capacidade de 1 mililitro, que é 1 ml, né? 1 ml é uma quantidade bem pequena, uma quantidade bem baixa. Por exemplo, considere que uma piscina infantil de uma escola possui 10 metros cúbicos de volume, ou seja, a sua capacidade é de 10.000 litros de armazenamento. Nessa mesma escola, há um garrafão de água com 2 decímetros cúbicos de volume, o que equivale a 2 litros de água que podem ser comportados. Veja algumas comparações práticas. Acho que vocês agora visualizando com imagens, fica mais fácil de vocês entenderem isso, essa relação aí entre as medidas de capacidade e o volume que cabem dentro delas. Então, nós temos aqui, ó, uma lata comum de bebida contém 350 ml de líquido. Dessa forma, podemos dizer que o seu volume é igual a 350 centímetros cúbicos. Lembra aqui em cima, olha, nós fizemos essa correspondência entre o metro cúbico, entre o decímetro cúbico e entre o centímetro cúbico. Então, uma latinha comum de refrigerante, por exemplo, ela não contém 350 ml. Se eu for fazer a transformação em volumes, nós dizemos que corresponde a 350 centímetros cúbicos. Vamos ver outros exemplos agora. Olha lá, eu destaquei para vocês, tá? Novamente.
A caixa d'água de uma escola pode possuir 10 metros cúbicos de volume. Isto é, sua capacidade seria de 10.000 litros de armazenamento. Por quê? É uma caixa d'água que vai armazenar água, no caso aqui, para uma escola, então tem que ser um espaço bem grande, então tem que ter um grande volume de água. Então, se ela possui 10 metros cúbicos de volume, ela consegue armazenar 10.000 litros de água. Então, olha só, é uma caixa d'água grande. Em uma caixa de leite longa-vida, aquela caixinha de leite comum que você vê aí na sua casa, se ela tem 1 decímetro cúbico de volume, então dizemos que a capacidade é de 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, que é a caixinha de leite que você está acostumado a ver aí na sua casa. É importante lembrar que a medida de capacidade de 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Lembram-se que eu falei agora há pouco que nós vamos utilizar muito essas duas medidas, o litro e o mililitro? E qual é essa relação? 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Ou eu posso falar o contrário? Também, que 1.000 mililitros equivale a 1 litro. Então, isso é importante você se lembrar sempre, que nós vamos precisar bastante dessas informações. Primeira atividade. Número 1. Observe cada uma das frases abaixo e preencha os espaços vazios com a palavra litros ou mililitros. Então, ó, você vai ler e vai escrever litros, quando isso for necessário, e mililitros, quando for também necessário, dependendo da frase, de maneira que haja uma adequação entre o numeral e a unidade de medida e o objeto descrito. Por exemplo, a letra A. Vamos fazer juntos a letra A? Comprei um shampoo com 300... Então, olha só. Quando eu compro aquele frasco de shampoo comum aí que vocês têm em casa, será que eu tenho? Qual é a capacidade desse frasco? Será que ele tem 300 litros ou 300 mililitros? Qual você acha? Claro, 300 ml, que é 1 mililitros. 300 litros seria muito grande, impossível de termos aí um frasco de shampoo tão grande. Agora, imagine os outros, olha. Você tem aí letra B. A garrafa de suco que comprei tem 2, o quê? Letra C. A piscina do clube social tem 50 mil. Letra D. Mariana comprou uma panela de pressão com 5. Letra E. O vidro com remédio para tosse tem 200. E letra F. A garrafa de água que levo para a escola tem 500. Então, agora você termine aí de escrever litros ou mililitros de acordo com cada informação. Número 2. A caixa d'água da escola onde Arthur estuda tem 10.000 litros de capacidade. Se foram usados 500 baldes para esvaziá-la, qual é a capacidade em litros de cada balde? Pessoal, para você fazer esse cálculo, você precisa se lembrar. Olha, eu vou destacar aqui. Você precisa se lembrar que você está trabalhando com 10.000 litros e que foram usados 500 baldes, ou seja, foram enchendo balde por balde e precisou encher 500 baldes ao todo para esvaziar aí essa caixa d'água da escola. Então, qual é o cálculo que você tem que fazer nesse caso? Você tem que fazer uma medição de quantas vezes o 500 cabe dentro do 10.000. E aí você vai ter a capacidade em litros de cada balde. Então, você vai fazer essa conta. Pense aí, qual seria a conta que você precisa fazer para calcular quantas vezes o 500 cabe dentro do 10.000 litros. Porque aí você terá o que foi pedido, que é a capacidade em litros de cada balde. Número 3. Com base na tabela da página 7, e eu trouxe aqui embaixo para vocês também a tabela, é aquela tabela de conversão, novamente, faça as transformações das medidas a seguir. Então, nós temos a letra A. Nós vamos transformar de 50 litros, deixa eu colocar o ponteiro para mostrar para vocês. Ó, então, nós temos aqui, ó,
50 litros, nós vamos transformar em mililitros. Então, observem aqui na tabela embaixo, ó. Nós vamos sair aqui do litro e vamos chegar lá do lado direito no mililitro. Perceberam? Então, o que nós vamos fazer? Lembra seguindo as setinhas aqui da tabela? Então, nós vamos fazer, ó, 50 vezes 10, o resultado vezes 10 e novamente o resultado vezes 10. E aí você terá a quantidade em mililitros. A letra B, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos 10 quilolitros. Qual é o quilolitro que você tem? Localiza aí na sua tabelinha. Olha, então nós temos 10 quilolitros e nós vamos chegar em litros também. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 10 quilolitros e vamos fazer vezes 10 e novamente vezes 10. E chegamos aí no litro, que era o que foi pedido aqui nessa atividade. A mesma coisa você vai fazer aqui com os outros. Ó, a letra C, 100 decilitros para litro, 1000 mililitros para litros e 1 decalitro também para centilitros. Então, use a tabela e faça as contas necessárias para você obter os resultados que foram solicitados nessa atividade. Perceberam como essa tabela vai ajudar bastante? Então, utilize bastante mesmo, sem medo, construa aí no seu caderno para que você possa utilizar sempre que for necessário. Atividade 4. Observe as imagens abaixo e faça um X naquelas que a capacidade está correta. Então, nós temos aqui, ó, uma lata de azeite. Aqui está marcando que essa lata de azeite possui 50 litros. Lembra na lata de azeite que a mãe utiliza em casa, tá? Então, pensa se ela tem 50 litros. Se tiver, você assinale com X. Se não, você não assinale. O suco. Um copinho de suco, uma caixinha de suco, 300 mililitros. Se você achar que está correto, você assinala. Água, aquela garrafinha comum de água que utilizamos sempre, 500 mililitros. Sim ou não? E a garrafa de refrigerante também, que você vê bastante em casa, né? Será que ela tem a capacidade de 2 litros? Se sim, assinale. Se não, não assinale. Número 5. Se considerarmos que todos os recipientes abaixo estão cheios de água, contorne aquele que a capacidade se aproxima de 50 litros. Olha, eu até destaquei para vocês. Então, nós temos 4 recipientes aqui. Percebam que eles estão em ordem crescente. Colocamos do menor até chegar no maior. Você vai circular apenas aquele em que a capacidade está mais próxima de 50 litros. Apenas um deles tem essa capacidade próxima aí de 50 litros. Então, você contorne qual deles você acha que é. Chegamos na tarefa, então agora vamos colocar em prática tudo que estudamos aqui nessa aula. Vamos ver se você entendeu na tarefa. E depois que você fizer a tarefa, você vai corrigir tudo aí com seus professores. Em casa, parte 1. Preencha os espaços vazios das figuras com as capacidades destacadas na parte inferior. Então, nós temos aqui as figuras e aqui embaixo nós temos as medidas. Então, nós temos 500 ml, 250 ml, 80 ml, 1000 ml, 5000 ml, 350 ml, 180 ml e 100 ml. Então, vamos pensar aqui. Vou fazer com vocês o primeiro. Aqui nós temos uma caixa de suco. É aquela caixa do tamanho bem parecido com a caixa de leite que vocês utilizam, que vocês sempre têm em casa. Então, essa caixa de suco, qual seria a capacidade correta dentre essas opções que temos aqui embaixo? Lembram que nós acabamos de ver aqui durante a aula que uma caixa de leite, ela não tem a capacidade de 1 litro. Essa caixa de suco também tem a mesma capacidade da caixa de leite. Se tem a capacidade de 1 litro, mas aqui embaixo nós não temos a opção 1 litro. Mas se nós fôssemos transformar, se nós fôssemos fazer a conversão de 1 litro, lembram que nós falamos bastante? 1 litro equivale a 1000 mililitros, que olha, destaquei aqui embaixo para vocês. Olha só, 1 litro é o mesmo que 1000 ml, que é 1000 mililitros. Então, essa é a resposta
da caixa de suco. Então, a caixa de suco tem a capacidade de 1000 ml, que é o mesmo que 1 litro. Agora, faça as comparações aí entre as outras imagens e coloque a capacidade correta de cada uma. Atividade 2. Em um pacote com 12 garrafinhas de água mineral, de 500 mililitros em cada, então vamos destacar primeiro aqui, ó. Então, são 12 garrafinhas de água mineral e tem 500 mililitros em cada. Então, olha só, vamos imaginar 12 garrafinhas de água mineral, cada garrafinha tem a capacidade de 500 mililitros. Então, qual é a pergunta desse problema? Em litros e mililitros, então, qual é a quantidade? Então, você vai ter que dar duas respostas. Você vai calcular em litros e também em mililitros. Você vai calcular dessas duas maneiras. Também, se você sentir necessidade, utilize a tabela de conversão. Primeiro, você vai calcular em mililitros, porque olha o que está dizendo aqui. 12 garrafinhas de água mineral e cada garrafinha tem a capacidade de 500 mililitros. Então, você calcule em mililitros. Em seguida, você pega esse valor do seu cálculo em mililitros e transforme, faça a conversão em litros, utilizando a tabela. Para ajudar vocês, olha o que eu trouxe aqui. Muitas vezes, quando você sente alguma dificuldade, alguma dúvida, você faz, às vezes, um esquema, um desenho. Isso ajuda você a raciocinar melhor. Isso ajuda você a definir qual é a conta, qual é o cálculo que você precisa fazer. Então, olha o que eu trouxe aqui. Então, nós temos aqui, ó. Não falou que cada garrafinha tem a capacidade de 500 mililitros? Então, eu trouxe aqui, ó, uma garrafinha de 500 mililitros, mais outra garrafinha de 500 mililitros é igual a 1000 mililitros, certo? Então, ó, a cada duas garrafinhas de 500 mililitros, eu tenho 1000 mililitros, que corresponde a 1 litro. Então, essa informação eu trouxe para que talvez ajude você a pensar aí no cálculo que você deve fazer para responder essa questão 2. Lembrando que você tem que dar duas respostas, a resposta em litros e a resposta em mililitros. Então, utilize essa informação que eu trouxe, talvez ela te ajude a calcular melhor aí, de uma maneira mais fácil. Parte 2. As jarras têm capacidades diferentes. Ligue as jarras à quantidade de copinhos que serão necessários para encher cada uma delas. Considere que cada um desses copinhos possui 250 mililitros de capacidade. Então, olha o que você precisa se lembrar, o que você precisa refletir antes de começar a fazer aí a ligação correta de cada jarra, a quantidade de copos. Nós temos aqui, cada copinho desse, a informação que foi trazida aí no seu material é que cada copinho desse tem a capacidade de 250 mililitros. Então, olha só, se eu tiver 2 copinhos, eu vou ter 500 mililitros. Se eu tiver 3 copinhos, 750 mililitros. Se eu tiver 4 copinhos, e assim por diante. Então, basta você ir calculando aí, né? A cada 250 mililitros do copo, você vai aí calculando para ver qual é a jarra correta em cada quantidade de copos. E aí, faça a ligação corretamente. Atividade 2. Observe as imagens abaixo e assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui 4 imagens. Olha, nós utilizamos números romanos. Nós temos a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3 e a imagem 4. Então, são 4 recipientes diferentes um do outro quanto à capacidade. Cada um tem uma capacidade diferente do outro. Então, o que nós vamos assinalar? Olha o que pediu lá em cima. Você vai assinalar a alternativa que está correta. Apenas uma alternativa é a correta. O que eu proponho, o que eu sempre dou como sugestão aos alunos? Você vai ler todas as alternativas aí. Se você achar que ela está correta, na frente dela já põe um certinho. Se você achar que ela está incorreta, põe um X de errado. Depois que você analisou as 4 frases, que no caso aqui nós temos 4 alternativas, você vai ver qual delas está correta
e quais delas estão erradas. E aí você vai lá e assinale se é o A, o B, o C ou o D. É sempre importante você ler uma por uma, fazer uma análise com calma e depois assinalar a resposta correta. Muitas vezes o aluno erra por pressa, lê a primeira alternativa e já acha que aquela está correta, mas não lê as demais. E às vezes tem alguma palavrinha que pode deixar essa frase, essa afirmação correta ou incorreta. Por isso a necessidade da leitura com bastante atenção. Seja qual for a questão, qual for o exercício, a atividade que você esteja fazendo, há necessidade de uma leitura com muita atenção. Sempre. Isso ajuda você tanto nos exercícios durante as aulas, quanto nas avaliações, que também são muito importantes para vocês. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu sei que essa é uma aula também que tem bastante questões difíceis, um pouquinho complicadas para vocês. As conversões de medidas são sempre um desafio para vocês, eu sei disso. Mas, é claro, com a sua dedicação, com seu esforço, e também pedindo ajuda aos professores, tirando dúvida com os professores, fazendo um diálogo com seus professores, você conseguirá superar todas as dúvidas que você possa ter em cada atividade, em cada exercício que você faça durante as aulas. Certo, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!